Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje é o nosso segundo vídeo, né? A nossa segunda videoaula. E a nossa abordagem hoje vai ser sobre o romantismo e o século XIX, né? Mas antes da gente adentrar sobre essas questões, é importante lembrar a vocês que quando vocês receberem as notificações das atividades, que vocês, antes de começarem a fazer, né, essas atividades, de responder os exercícios, que vocês estudem com bastante atenção a nossa apostila na unidade 1, capítulo 2, que fala sobre o romantismo e o século XIX, né? É, eu vou mostrar para vocês, já começar mostrando um pouquinho para vocês sobre de como que era o movimento, né? Mas antes, nós precisamos entender como é que aconteceu, né? O romantismo, né? O romantismo, esse termo, não era e não é exclusivamente das artes plásticas, né? Trata-se, em realidade, de um movimento sociocultural, né, que invadiu a cena europeia entre os fins do século XVIII e meados do século XIX. Período marcado por grandes transformações, perdão, por grandes desdobramentos, né, de duas grandes revoluções que abalaram profundamente as estruturas do mundo ocidental. Mas antes da gente dar continuidade falando sobre essas duas grandes revoluções, é importante que eu mostre para vocês uma pintura que ela tem o título de O 3 de Maio de 1808, né? É uma pintura que ela foi pintada por Francisco Goya, né? Que é um artista que nasceu no ano de 1746 e faleceu no ano de 1828. Portanto, ele nasceu no século XVIII e faleceu no século XIX, né? Então, Francisco Goya, em 1814, ele, 6 anos após um grande acontecimento, né, histórico, né, revolucionário, né, e também dramático, como vocês vão perceber na pintura, né, a forma como ele retratou a cena, né, que narra um dos momentos mais simbólicos, né, da resistência espanhola contra a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte à Espanha, né? Ou seja, essa população se colocando diante dessas tropas, lutando, né? Estavam ali frente a frente, no campo de batalha, né? Lutando pelos seus ideais, né? Então, percebam, né? Aqui na pintura, o 3 de Maio, de Francisco Goya, pintada no ano de 1814, né, a dramaticidade, né, que essa população enfrentou, né, as tropas de Napoleão Bonaparte, né. Então aí vocês podem perceber, né, se vocês tiverem mais interesse sobre esse artista e também sobre a tela, é só vocês ir lá no Google, colocar o nome de Francisco Goya ou o nome da tela, né? O 3 de maio de 1808. E aí vocês poderão encontrar, né, um vasto material
falando sobre o assunto, né? Voltando a falar das profundas transformações que aconteceram no mundo ocidental com essas duas grandes revoluções, né? Quais foram essas duas grandes revoluções? A primeira foi a Revolução Francesa, né? E a segunda foi a Revolução Industrial, né? Nesse momento, os sentimentos românticos nas artes trazem, né, a rapidez das mudanças, né, que assustavam ao mesmo tempo, né, ela assustava, mas ao mesmo tempo motivava os líderes, né, revolucionários, os intelectuais, os artistas e até mesmo a população em geral. Inicialmente, ela foi formulada, né, esses conceitos, né, foram formulados na Alemanha, né, os conceitos do romantismo, né. E aí, sendo iniciado na Alemanha, né, o pensamento romântico irá invadir, né, as esferas literárias e artísticas de vários países, né, acompanhado, né, os processos de formação das nacionalidades europeias e americanas no campo das artes plásticas, né? E aí vamos poder perceber, né, algumas das características do romantismo, né? E como é que essas características do romantismo nesse momento, né, se caracteriza pela afirmação da subjetividade e liberdade do artista diante dos seus temas, né, como é que se diz? Dos seus temas concomitantes, né, pela expressão dos sentimentos mais profundos ou mesmo descontrolados, né, pelos chamados revivais na arquitetura que resgatava tradições passadas, né? Então, eles estavam resgatando essas tradições passadas, né? Ou os locais, né? Por uma contundente crítica política que fez da arte romântica um canal de expressão do pensamento revolucionário, né, nesse momento, né? Então a arte ela se torna algo libertador, né, revolucionário, né? É comum vermos o termo, né, romantismo, né, opor-se ao classicismo, né? Por quê? Porque ele estava se opondo ao classicismo como se esse ímpeto transformador tivesse como inimigo primeiro a estabilidade clássica. Tal raciocínio reduz, né, reduz a complexidade das relações entre práticas humanas, né, e contextos históricos, mudanças para acompanhar e transformar, né, a sociedade, o indivíduo, né, em todos os seus níveis, né, sociais, políticos, econômico, artístico, né, e etc, né? Então, isso não vai significar negar, né, negar outras experiências, né, que o próprio movimento, né, pretendia, né, o movimento romântico, né? Não dá para negar
essas pretensões, né? A expressão romântica nas artes caracteriza também pelo movimento, pela expressividade, né? Por vezes melancólicas, né? De melancolia, né? Pela busca de temas contemporâneos, né? E controversos, né? Temas contemporâneos e controversos, né? Ao mesmo tempo, por um, por um resgate, né? De passado, né? Desse passado local como meio de afirmação, né? Dos valores nacionais, né? Então, essas são algumas das características do romantismo. Para finalizar, eu vou apresentar a vocês uma tela que se chama Balsa da Medusa. Ela foi pintada por um pintor francês chamado Théodore Géricault, né? O tema da tela está ligado com a questão da história, né? É um tema histórico, verídico, né? Que foi inspirado em um naufrágio, no qual os náufragos ficaram por volta de 40 dias à deriva, né? Perdão. A deriva no oceano, né? Sem água potável, sem comida, né? E num determinado momento, esse grupo, né, de náufragos, perdão, né, que eu ia falando população, né? Esse grupo de náufragos precisou beber a própria urina, segundo histórias, né? Os históricos. Precisou beber a própria urina para se hidratar. Galera, fiquem com Deus. Espero que esse vídeo possa ajudar na execução dos seus exercícios, tá? Tchau, tchau e até breve. Espero que nós nos encontramos rapidinho. Tchau, tchau.